Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Daremos então início a mais uma TPC relacionada à EJA, Sistema Prisional. Gostaria de convidá-lo neste momento para fazermos uma breve reflexão a partir de um fragmento da poesia do educador Paulo Freire, que está disponível no site Instituto Paulo Freire. Lugar onde se faz amigos, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se compromete como colega, amigo e irmão. Nada de ser como o tijolo, que forma a parede indiferente e fria só. Numa escola assim, vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. Bom, pessoal, apesar de todo o contexto dos nossos alunos privados de liberdade, é essa escola que desejamos construir. Uma escola humana, capaz de compreender os desafios de seu tempo e na luta pelo melhor viver, reconhecer os fatos, gestos, unir conhecimentos, recordar. Uma escola comprometida com as futuras gerações. Nesse contexto de distanciamento social, temos duras consequências para a sociedade e para a escola, né? Nós mudamos a forma de organização do processo de ensino-aprendizagem nesse período. E a partir do segundo semestre, o Estado ele irá estudar o retorno gradativo do ensino presencial, mas até que isso ocorra, os professores continuarão com a elaboração de roteiros de estudos para os estudantes, e bem como adequarão o acolhimento do início do novo termo para essa situação de ensino não presencial. As pessoas que estão em estado de privação, estão em situação de privação de liberdade e que estudam nas classes vinculadas nos presídios do Estado de São Paulo, eles encontram no acesso à educação básica mais uma oportunidade para o desenvolvimento de suas competências, de habilidades, de valores que, na maioria das vezes, não tiveram assegurados ao longo da vida. E nesse início do novo termo, é importante pensarmos nas especificidades desse público, uma vez que as classes vinculadas são inseridas em espaços de privação com regras próprias, a segurança, por exemplo, o que cabe uma adaptação exclusiva para essa realidade. Devemos lembrar que os estudantes das unidades prisionais estão em um longo período de isolamento, justamente para que não ocorra a proliferação da Covid-19 nesses espaços. Portanto, as ações de acolhimento propostas pela Secretaria de Educação se torna fundamental, não somente para a inserção desses alunos no âmbito escolar, mas também para fortalecer os vínculos com os professores. Observando o documento orientador, publicado em março deste ano, devemos nos atentar ao fluxo de atividades que estão sendo encaminhados ao presídio e também a devolutiva desse material ao professor, a ciência da gestão também, né? Então, dentro desse contexto de isolamento social, quais os nossos objetivos hoje? Então, é oferecer apoio e suporte em relação aos professores vinculados ao sistema prisional, oferecer aos professores ferramentas, materiais, estratégias e metodologia andragógica que proporcionem ao professor um olhar reflexivo sobre a sua própria prática, em sala de aula, desde o registro até a ação. Fortalecer ações de metodologias interativas a partir das experiências e representações cotidianas dos alunos, potencializando a autonomia e o protagonismo em sala de aula. Focar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos em uma perspectiva
processual de desenvolvimento e construção de conhecimentos atrelados à competência e à habilidade, vinculadas ao contexto da EJA. E, por fim, valorizar a diversidade e a conexão entre os diversos saberes, a interdisciplinaridade. Nessa semana, o Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itu propôs uma TPC voltada aos professores que lecionam na EJA. Há uma movimentação bastante interessante com esse material que nós já trabalhamos com o nosso público, né, que é o EJA Mundo do Trabalho. Também uma movimentação com essa coleção, Cadernos de EJA. Então, essa ATPC EJA será disponibilizada pelo professor coordenador e eu também deixarei disponibilizada aqui na descrição desse vídeo, né? Então, você irá observar que há uma tentativa de construir os nossos roteiros em cima da BNCC, né, e consequentemente também trabalhando com o currículo paulista. No caso do ensino médio, o material de transição, né, que está em vigor aí esse ano, contemplando aquelas habilidades essenciais colocadas lá no documento orientador. E também há um grande desafio de atrelarmos toda essa movimentação ao currículo CEJA, né? Sabemos que o material da EJA ele é escasso, então devemos aguardar qual o posicionamento e as orientações tanto do governo estadual quanto do governo federal para o público da EJA. Bom, na metodologia andragógica, ela tem como fundamento a educação de adultos. E nesse contexto, leva-se em consideração os saberes já existentes do aluno, sejam eles culturais, sociais e históricos, para a partir daí dar início e andamento ao ensino do aluno, né? Essa metodologia ela tem sido aplicada, né, na nossa prática, só que diante do contexto de distanciamento social que nós estamos vivenciando, precisamos adaptar essa metodologia para a nossa realidade. Então, veja aqui, quando nós estamos falando do aluno desenvolvendo essa atividade ativamente, na realização de atividades colaborativas, simular ou modelar uma experiência real. Então, como nós podemos adaptar, potencializar essa sugestão nesse momento de distanciamento? Veja aqui o próximo ponto aqui do cone da experiência é expor as ideias verbalmente. Ele não conseguirá expor diretamente a nós, mas nós podemos propor ao nosso aluno que ele escreva a partir de alguma proposta que você já expôs a ele, ao aluno, né? Assistir a demonstrações, né, que ajuda e ela é fundamental para que o aluno ele analise, ele crie, ele projete, né? Trabalho com vídeos e imagens, né, que auxiliam a demonstrar, aplicar e praticar. Claro, dentro do contexto que nós estamos hoje, ouvir é complicado, porque nós não temos ali o professor presente com o aluno. Enfim, pessoal, é uma proposta de metodologia que devemos adaptar dentro da nossa realidade, dentro da realidade que nós encontramos ali no sistema prisional, né? E eu sugiro a vocês que nas ATPCs desenvolvam essas conversas para que potencialize o trabalho de vocês. Pessoal,
Para que essa movimentação ocorra, é fundamental o seu roteiro, né? E o seu roteiro ele deve conter alguns pontos essenciais a serem trabalhados, né? A sensibilização, que você pode trabalhar com texto, e nós daremos vários exemplos de textos a serem trabalhados com os alunos, vídeos também, nós iremos apresentar alguns aqui para vocês. Depois da sensibilização, o seu roteiro ele deve conter a problematização, o conflito, levando o aluno a questionar sobre aquele tema que você propôs, né? Sabemos que devemos tomar cuidado nesse contexto de privação de liberdade, em especial nesse momento de pandemia que nós não temos contato com o aluno, mas você pode propor tranquilamente atividades de pesquisa, né? Deixando o material disponibilizado ao aluno, partindo já para o fechamento da sua atividade nesse roteiro, propomos a você a sistematização, né? O fechamento dessa atividade e, por fim, a avaliação. Tanto o material Mundo do Trabalho quanto cadernos de EJA, que nós trabalharemos um pouquinho mais aqui hoje, ele apresenta algumas atividades que você pode utilizar no processo avaliativo. Como a movimentação com o material Mundo do Trabalho já foi desenvolvido na TPC EJA, o meu foco aqui com vocês nessa ATPC será com esse material, coleção Cadernos de EJA, né? Então, eu irei apresentar esse material aqui para vocês. Esse material que estou colocando aqui, ele estará todo disponibilizado nesse link, tá? Você tem, então, esse caderno metodológico para o professor. Nesse caderno metodológico, ele trabalhará com o professor quais as movimentações que ele pode desenvolver com o caderno do aluno e o caderno do professor, né? Já adianto a vocês que o caderno do aluno ele é bastante rico. Ele possui diversos textos, que vamos abordar alguns deles aqui, né? Então, ele trabalha com narrativas, com poemas, letras de músicas, páginas do web, manuais de orientação, notícias de jornais e revistas, reportagens, histórias em quadrinhos, charge, receitas culinárias, leis e normas, literatura de cordel. Então, o caderno do aluno, desse material, ele é muito rico em uma infinidade de temas de textos. Esse material aqui apresentado é o caderno do aluno, né? No exemplo, ele contempla o tema, um grande tema, segurança e saúde no trabalho, certo? Então, desse grande tema, você encontrará diversos textos, né? Quais são os grandes temas que essa coleção ela apresenta? Cultura e trabalho, diversidade e trabalho, economia solidária, emprego, globalização, juventude, meio ambiente e trabalho, mulher e trabalho, qualidade de vida e consumo, segurança e trabalho, que nós abordaremos como exemplo aqui nessa nossa atividade, tecnologia e trabalho, tempo livre, trabalho no campo. Todo esse material
que eu disse aqui para vocês, ele está disponibilizado aqui nesse link. Dentro do tema Segurança e Saúde no Trabalho, nós encontraremos esse texto sobre a decisão. Doença muitas vezes favorecida pela atividade profissional. Olha que interessante. O alcoolismo tem sido enfrentado por empresas e seus funcionários dependentes. Então, pessoal, eu achei muito interessante esse texto, até porque ele vem de encontro à realidade, muitas vezes, daquele aluno. Quem sabe na própria vivência dele, ele já deva ter tido o contato com a bebida alcoólica, né? Então, isso faz parte do cotidiano de muitos alunos, dele ou também de algum familiar, e sabemos do poder da bebida alcoólica na desestruturação familiar. Outro texto muito interessante apresentado nesse grande tema segurança e saúde é esse texto 19. Na construção civil, o perigo é a dermatose causada pelo cimento. Então você poderia ser tentado a pensar em deixar esse texto para o professor de ciências. Não, ele pode ser abordado numa aula de arte, ele pode ser abordado numa aula de português, de geografia. Então, dentro de cada tema apresentado, você pode desenvolver o trabalho com um texto. Esse texto ele já apresenta a atividade de acordo com a área de conhecimento, inclusive com o nível de dificuldade que ele pode ser abordado em conformidade com a área. Dos textos sugeridos, dentro da temática segurança e saúde, perceba que aquele texto na construção civil, o perigo é a dermatose, ele pode ser contemplado lá na disciplina de arte. Ele tem como tema perigo, construção à vista. Na disciplina de ciências, dermatites. Geografia, cuidados com o corpo no local de trabalho. E também português, com jogos das dificuldades ortográficas. Aquele texto sobre a decisão, ele pode ser contemplado na disciplina de português e também como a outra temática, a importância da solidariedade e do apoio coletivo. O caderno do professor, ele já apresenta o roteiro pronto para o desenvolvimento da atividade, para o desenvolvimento da proposta desse texto. Eu peguei aqui no exemplo a área de ciências, que tem como atividade dermatites, né, aquele texto 19 que nós havíamos comentado atrás. Ele tem como objetivo identificar o que é a dermatite e também reconhecer os mecanismos causadores da dermatite e alguns meios de prevenção. Então, ele tem uma introdução, né, na atividade aqui e também ele contextualiza de acordo com o trabalho. Então, nesse exemplo, os equipamentos de proteção individual, EPI, são eficazes para nos proteger de dermatites. Há diversos tipos de luvas que devem ser utilizados segundo orientações dos fabricantes, já que diversos materiais são empregados, fornecendo cada um deles um tipo específico de proteção a algum agente químico. Partindo desse ponto,
nós trabalharemos com as atividades que podem auxiliar o professor no desenvolvimento do processo avaliativo. Inclusive, ele coloca algumas dicas e alguns resultados esperados. Então, todo esse material apresentado, ele poderá ser encontrado nesse link, conforme já apresentamos a vocês, né? Nesse link, você será direcionado a uma pasta do OneDrive. Do OneDrive, você entrará nessa pasta Eixo Integrador Trabalho Coleção MEC. Aqui você encontra o caderno metodológico, que foi inicialmente apresentado, o caderno do aluno e também o caderno do professor. Então, por exemplo, o caderno de cultura do aluno e o caderno de cultura do professor. Então, são 27 documentos à sua disposição. Tá? Eu agradeço em especial a PCNP Wagner, que organizou todo esse material com muito carinho para vocês. Com relação aos vídeos que estão relacionados à EJA Mundo do Trabalho, esses vídeos eles estão disponibilizados tanto na unidade prisional quanto nas escolas. Então, todo esse material ele está dividido por ano. Então, no caso do ensino fundamental, 6º ano, o 7º ano, o 8º e o 9º ano do ensino fundamental. Esses vídeos, essas coleções, elas estão divididas por disciplinas. Ciências, arte, inglês, geografia, história, língua portuguesa. É muito importante e bastante interessante trabalhar essa movimentação, potencializando aquele roteiro que inicialmente sugerimos a você. Então, além dos textos, você tem essa atividade com uma sensibilização, com vídeo. Essa coleção de vídeos Mundo do Trabalho também contempla o ensino médio. Essa movimentação ela pode ser construída com todas as disciplinas também. Retomando o nosso roteiro, então sugerimos textos, vídeos para o trabalho de sensibilização, auxiliando na sua proposta de problematização, gerando conflito. Sugerimos e propomos a pesquisa com trabalho principalmente a partir de textos e fechando esse trabalho, a construção do seu roteiro, uma outra sugestão para sistematização é fazer uso do desafio que é encontrado no próprio caderno Mundo do Trabalho. Lembrando que essas atividades propostas aqui, normalmente elas estão relacionadas às avaliações externas. O Enem, o Saresp, o próprio Enseja. Falando em avaliação e comentando sobre o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, qual que é a finalidade, então, do Enseja? Então, ele tem como finalidade construir uma referência nacional de autoavaliação para jovens e adultos por meio da avaliação de competências, habilidades e saberes, estruturar a avaliação direcionada a jovens e adultos, que sirva para as secretarias de educação para que estabeleçam um processo de certificação dos participantes, oferecer a avaliação para fins de correção de fluxo escolar, construir
e divulgar os seus resultados para que possam ser utilizados para a melhoria da qualidade na oferta da educação de jovens e adultos no processo de certificação, construir os parâmetros para a autoavaliação do participante, visando a continuidade de sua formação e sua inserção no mundo de trabalho, e possibilitar o desenvolvimento dos estudos e indicadores sobre a educação brasileira. Então, as provas do INSEEJA, eles obedecem os requisitos básicos estabelecidos por legislação, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. São aplicadas em um único dia, no turno da manhã e da tarde, né? As datas de aplicação, elas são distintas para as pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas. O exame é composto por 4 provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma proposta de redação. As provas objetivas, elas avaliam as áreas dos componentes curriculares do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós ofereceremos aqui, nesse link, a possibilidade de você visitar a matriz de referência, tanto do ensino fundamental quanto no ensino médio, para avaliação da ENSEEJA, os livros do professor e do estudante, tanto do ensino fundamental e também do médio, os guias, as cartilhas, os manuais, as leis, pareceres e decretos serão encontrados nesse link. Bom, pessoal, chegamos à conclusão de mais um momento formativo. Peço a você que não esqueça de, no final desse vídeo, responder ao estacionamento de dúvidas e também assinar a lista de presença. Desde já agradeço a sua atenção, um forte abraço, tenha um excelente dia de trabalho, até a próxima!